Olá pessoal, então só retornando, na última aula nós deixamos o nosso site dessa maneira, né? Nossa landing page, no caso, e ela terá que ficar dessa forma aqui, certo? O que nós temos que verificar? Agora nós vamos começar a fazer o carrossel, esse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo que nós temos três imagens e nós iremos adicionar, certo? Aqui nós vemos que tem um uma informação que o nosso carrossel vai aqui, ó, certo? Só para vocês conseguirem enxergar ali. Beleza? Então vamos lá no nosso código. Nós temos que ver aqui o que está acontecendo, né? Nós temos um head onde vamos adicionar as nossas informações ali, né? Inserir o bootstrap que nós adicionamos, o body, que ele é todo o nosso site, né? E aqui nós temos uma divisão, uma div, que diz que o carrossel vai aqui, certo? Só para nós organizarmos nosso site, nós temos aqui um carrossel, que vai ser o nosso header, né? Nosso header pode ser toda essa parte aqui. Nós temos um conteúdo aqui no meio, certo? Um conteúdo, uma seção com duas imagens e o nosso rodapé que fica estático, certo? Então, assim, são algumas divisões que o nosso site tem. Se nós colocarmos aqui somente div, daí coloca aqui para baixo mais uma div. Eu vou adicionar mais uma div aqui. E mais uma div aqui, certo? O que nós estamos fazendo? Estamos dividindo o nosso site. Se nós voltarmos lá no nosso site, na nossa landing page, não vai acontecer nada. Por quê? A div serve somente para organizar o seu código e você separar por divisões, ó, por seções, por containers, etc. O que vocês, qual vocês preferirem, né? Então, aqui na parte de cima, nós teremos uma div. Mas assim, nós temos que pensar também em acessibilidade do nosso código, certo? Se tiver um leitor de tela, aqueles leitor de celular de tela, ele vai ler aqui. Você está vendo a div, aqueles leitor que o Google traduz. Ele vai dizer, está vendo div. Daí, está vendo div, você está vendo div, você está vendo div. Não seria mais interessante eu colocar nome nessas seções? Tipo, vou colocar cabeçalho, vou colocar o main, que é o principal, vou colocar rodapé. Então, assim, nós temos a prática de colocarmos como cabeçalho, rodapé e principal. Então, vai ser o seguinte, essa div nossa principal aqui, nós colocaremos ela como header. Só colocar header. Lembrem que é header, não head. Head aqui em cima, de cabeça. Header é cabeçalho. E aqui vocês vão colocar header também, certo? O que vai acontecer no nosso site? Teoricamente nada. Ó. Só que quando alguém que tem problemas, sofre com deficiência visual, consegue estar acessando o nosso site, o auxiliar irá ajudá-lo. Então, se nós viermos aqui no nosso código, Elements, vocês podem ver que vai ter uma tag header no lugar de ter uma div, certo? Então, é melhor, semanticamente falando, é melhor a gente colocar aqui como header, ok? Agora, nós temos que ver o que nós temos que colocar aqui. Nós vamos colocar um carrossel, né? Então, assim, nós temos aqui o botãozinho no carrossel e ele está girando. Vamos lá na página do Bootstrap, na documentação do Bootstrap. Em português pode ser. Começar, ele já vai aparecer aqui, na introdução. E vamos pesquisar aqui por carrossel. Carrossel. Beleza?
Aqui ele vai dizer que é um componente de slides, que faz um giro através de elementos, imagens ou slide de texto. Temos alguns exemplos, ó, só com slides, né? Não é esse modelo que nós queremos, não é parecido. Esse aqui está parecido, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro slide, mas ainda não é esse, porque nós temos aqui embaixo um marcador, ó, estão vendo? Esse marcador. Então, o carrossel que nós queremos é esse modelo aqui, ó, com indicadores, certo? Então, vai ser o primeiro slide, segundo slide, terceiro slide, certo? Esse é o carrossel que nós iremos utilizar. Aqui tem todo o código dele. Nós podemos copiar. Depois a gente verifica certinho o que cada classe faz aqui. Eu não entrarei em contar tão a fundo disso, mas vocês podem verificar depois. Eu vou copiar o nosso carrossel. E esse carrossel tem que ficar onde? Ele vai ficar aqui, onde está escrita essa parte. Então, nós vamos lá no código, depois de copiar, eu vou só selecionar essa parte aqui e vou dar um colar, certo? Deixa eu salvar aqui, deixa eu tirar essa tela aqui do lado. Nós vemos aqui, ó, o que foi adicionado? Foi adicionado um carrossel de exemplo indicadores, da classe carrossel slide, certo? Data hide carrossel. Dentro dele nós vamos ter uma lista, ó, uma lista ordenada, estão vendo? Dentro dessa lista ela vai ter a classe carrossel indicador, ou seja, essa parte aqui gerenciará esses indicadores aqui. Ó. Nós vemos que nós temos 3 indicadores e 3 imagens. O nosso carrossel é assim, mas se eu quisesse colocar 4 imagens, eu teria que adicionar mais um indicador aqui, modelo para 3, certo? Daí seriam 4 imagens, mas no caso aqui a gente não precisa disso. Ou vocês têm 2 imagens só o carrossel de vocês, vão lá e excluem esse aqui, eu já vou mostrar para vocês. Então beleza, aqui nós colocamos, eu já vou explicar a parte ali das imagens para vocês, mas vamos dar uma olhada o que aconteceu na nossa landing page. Ó, ele apareceu ali um primeiro slide escrito, segundo slide, terceiro slide. Mas por que está acontecendo esse erro aqui? Porque nós não adicionamos nossas imagens, certo? Aqui, na parte de dentro do carrossel, nós temos uma div, né? Uma classe carrossel inner, certo? Dentro disso tem 3 divs, ó, 1, 2, 3. Dentro dessas divs nós teremos uma tag imagem. Lembra que nós adicionamos as imagens lá no nosso slide que a gente fez anteriormente, certo? Aqui está buscando uma imagem que nós não temos, ó. Estão vendo? Então, onde que estão as imagens que nós queremos? Elas estão dentro da pasta do diretório assets, né? Imagem. Então, como que nós faremos para adicionar as imagens? Nós vamos colocar aqui ponto barra, que vai partir do root do nosso projeto, de onde está nosso HTML. Eu vou adicionar o assets, que é a diretório onde a gente coloca a imagem, CSS, os JavaScript, também os JS. E nós estamos procurando uma imagem, IMG. Nós colocamos 3 imagens, ó, vai ter banner 1, 2 e 3. Então nós vamos adicionar essas 3 imagens aqui, ó, banner 1. Nós vamos adicionar aqui ponto barra assets img banner 2 e nós vamos adicionar aqui ponto barra assets img banner 3, certo? Vou salvar e nós vamos ver acontecer a mágica aqui. Lembra o quanto que a gente sofreu com aquelas imagens lá no
no slider que a gente fez no braço, só no CSS e no HTML. Então aqui, ó, vocês só vão colocar esse código, instalar o Bootstrap, colocar esse código e adicionar as imagens. Olha aqui, atualizando as nossas imagens aparecendo, certo? Só que como nossas imagens são muito grandes, algumas são grandes, outras são pequenas. Vamos esperar aqui, ele vai passar para a próxima imagem. O Bootstrap, por padrão, vem com a configuração para ele trocar a imagem de 5 em 5 segundos. Vamos ver se ele vai passar aqui. Olha, não vai rodar. Não, ele não passou. Ó, podem ver que ele alterou. 3, 4, 5. Não alterou. Esse carrossel ele não altera a imagem automaticamente. Então nós podemos configurar isso. Vamos configurar lá. A configuração para ele trocar as imagens, nós viemos aqui no carrossel inner e nós adicionamos aqui, aliás, aqui em cima no carrossel, na div carrossel example indicator, vai ter a classe data rider. Aqui depois do data rider nós podemos colocar data interval. Ela pega aqui, por padrão é de 5 em 5 segundos, mas esse modelo aqui não dá. Mas a configuração dele é em milissegundos, então nós vamos colocar ali para ele girar de 1 em 1 segundos, para nós ver como fica. Então, salvar, vamos lá, atualizamos nossa página. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Deixa eu ver se está na coisa certa. Tá aqui, warning. Atualizando. Ó, ele já vai atualizar. Deixa eu ver. Ó, ele está atualizando, de 1 em 1 segundo, certo? Então, assim, nós vamos manter aqui para ele atualizar de 3 em 3 segundos, certo? Aqui nós conseguimos adicionar nossas imagens e nós vamos, na próxima aula, configurá-las, porque não ficou legal, né? Não ficou interessante essas imagens grandes, imagem pequena, mas vocês podem ver aqui que é o mesmo modelo de carrossel que nós temos aqui, ó. Estão vendo? E nós também já configuramos ele para alterar a página de 3 em 3 segundos, certo? Então, na próxima aula nós iremos configurar o tamanho das imagens, para ficar tudo no mesmo tamanho, certo? Até a próxima.